Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Circuito Municipal de Cultura. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. E eu sou Isabel Stewart, sou artista bailarina e estou aqui numa missão honrosa de mediar uma conversa entre a Andréia Duarte, que é atriz, diretora, curadora e pesquisadora em teatro, com uma atuação no campo anticolonial. Andréia, que morou 5 anos no Parque do Xingu com os Camaiurá, é doutoranda pela USP e é diretora e curadora da Mostra Artística Tepi, Teatro e Povos Indígenas, ao lado de Ailton Krenak, que é nosso outro convidado. Ailton, que é uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, reconhecido também internacionalmente, ambientalista, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, escritor, sendo os últimos livros publicados Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Em 2020, recebeu o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano pela União Brasileira dos Escritores e vem demonstrando um fôlego incansável para nos alimentar de imaginações ativas sobre como pisar e habitar a Terra. E juntos, André e Ailton realizaram um experimento cênico Silêncio do Mundo, que foi apresentado na ocasião do Festival Porto Alegre em Cena, em 2019. E é a partir desse trabalho que a gente vai desenrolar essa conversa, esse trabalho que, de certa forma, se revelou profético diante do que a gente está vivendo hoje, e não à toa, porque é fruto de uma reflexão profunda sobre a vida nesse organismo Gaia, que eles começaram tecendo ao lado de outro grande líder indígena, Davi Copenaua Yanomami. Então, eu queria convidar a Andréia para começar falando quais foram as motivações para vocês embarcarem nessa aventura de criação desse experimento cênico e contar um pouco como é que se deu esse acontecimento para aquelas pessoas que não tiveram a chance de estar no festival em 2019. Então, Andréia, passo a palavra para você. Obrigada, Bel, muito obrigada. Obrigado, Circuito, Ailton, obrigada por estarmos aqui. Para mim é uma grande honra também. Nossa, e é uma grande honra falar do O Silêncio do Mundo, porque é tão bom, né, quando a gente faz uma criação, né, desde ver assim, o comecinho dessa criação, ver ela sendo realizada e ainda tendo o espaço de poder comentar o que foi e o que ele ainda é, né? O Silêncio do Mundo, ele foi criado a partir de digamos assim, um contexto de encontros que eu tive a oportunidade de procurar, de estar junto, tanto com a Ailton quanto com o Davi. Faz parte, eu sempre, como eu moro em São Paulo, então assim, eu sempre ia assim, muito às palestras, sempre procurei assim, né, ir atrás aí do Ailton e do Davi, e ficava bastante assim, observando muito eles, e ouvindo, e aprendendo, e eu achava muito incrível assim, a presença tanto do Ailton quanto do Davi em suas falas, que eu ficava olhando aquilo, todo aquele conhecimento, toda aquela oralidade, mas que também havia muito corpo. Então, eu me lembro, por exemplo, de um momento que eu estava assistindo o Ailton numa palestra que eu estava assim, abismada com aquela fala, e de repente o Ailton parou no meio da palestra, pegou numa bolsinha, né, Ailton, que ele tem de palha costurada, tirou um maracá, cantou, jogou um canto ali, dançou, e de repente ele parou, olhou para o público e falou: olha, esse assunto é tão difícil para mim que eu preciso parar, cantar e dançar. Então, assim, aquele gesto
foi para mim como uma suspensão do espaço e daquela oralidade, e eu olhava para aquilo e falava, nossa, essa pessoa, né? Essa pessoa está assim trazendo o corpo dele, essa presença por meio de uma voz, por meio de uma, né, de outros lugares, e da mesma forma também eu me lembro de assistir assim o Davi Copenau uma vez numa palestra, ele exatamente no início da palestra, ele ficou 15 minutos falando em Yanomami para um público não indígena, branco, né, um público não indígena. E eu fiquei ali parada, já conhecia também, né, o Davi, nesse contexto que eu estou dizendo, abismada com aquela presença daquele ser, falando a língua dele, com os gestos dele para um público, e com aquela sensação, poxa, olha o que esse cara está fazendo, né? Esse cara está com essa presença iluminada, mostrando quem ele é, e, ao mesmo tempo, para mim, era muito assim, o que ele também passa ao ter que aprender o português, que é essa língua que foi, que é, né, a língua dos dominadores, dos colonizadores. Então, eu estou passando rapidamente por essa experiência para dizer que, nesses vários encontros, e eu ali como formiguinha atrás dos grandes chefes, né, indo onde eles indo, eu ia lá, buscava, indo atrás. Então, essa experiência de estar junto com eles, em algum momento, nas nossas conversas, emergiu essa ideia de vamos criar um espetáculo juntos? Ailton, você topa criar um espetáculo juntos? O que você acha da gente chamar o Davi Copenaua? E aí nós começamos a viajar, literalmente, nas imagens, nas nossas ideias, convidamos o Davi, num primeiro momento, topou, assim, eu acho muito interessante, porque a gente criou desde o início a ideia, trouxemos, né, convidamos o Davi, e assim, e foi todo o processo junto, um processo da escrita do projeto, mandando para o Ailton, depois a tentativa de vender até chegar nesse cara que tem uma sensibilidade enorme e um desejo de transformar o próprio festival dele, que é o Festival Porto Alegre em Cena, e que é o diretor Fernando Zunho, que de repente escuta essa experiência que nós estávamos vivendo juntos, pega o projeto, lê o projeto, conversa comigo. Me lembro que eu falei com ele assim, Fernando, está tendo a exposição da Cláudia Andujar, lá no Instituto Moreira Salles, vai lá, não perde não. Então, eu conto tudo isso para dizer que foi nesse processo que o Fernando Zunho pega e fala, vem, e a gente fala, vamos. No acontecimento, o Davi não pôde ir, porque, infelizmente, o sogro dele faleceu, bem na semana que nós íamos estar lá, né, no Porto Alegre em Cena, mas, de alguma forma, a presença dele sempre, de alguma forma, esteve ali com a gente. Não sei, talvez depois a gente pode falar mais sobre isso, assim, só para dar esse caminho de como foi a criação dessa ideia, né, e que chegou no Porto Alegre em Cena. E Ailton, esse silêncio do mundo, ele vem da onde? Esses dias, Bel. Boa noite, Bel. Que ótimo te ver, minha amiga Bel. Então, esse silêncio, ele está em diferentes lugares. A inspiração para nomear a nossa experiência de imersão lá no Porto Alegre em Cena, ele foi uma pegada que a Andrea teve de um cientista que vem nos últimos 20 anos gravando o som de lugares que os humanos não fazem muito barulho, digamos assim. E interessante porque eu também vi um italiano que entrou na Amazônia e foi lá para aquela região do Equador ali, e numa região de selva totalmente isolada, ele entrou com um equipamento muito sensível e ficou lá gravando o barulho dos insetos, das aves e das árvores. Ele descobriu que o aparelho dele tinha capacidade
de gravar o barulho que as árvores faziam quando o sol ia embora e elas encolhiam dentro da floresta, criando uma outra atmosfera. E os pássaros e tudo, os animais grandes, a onça, tudo aparecia naquele mundo sonoro. Ele viu que ao longo dos últimos, talvez, 20, 30 anos, esse mundo, que não é humano, estava mudando a qualidade da orquestra. A orquestra estava mudando. Então, ele sentiu que o mundo estava ficando em silêncio, estava perdendo a diversidade de tons, de sons e tudo, e que o mundo estava ficando chapado. Esse seria o silêncio do mundo, que inspirou a Andrea a fixar essa parada e que, para mim, parecia que tinha a ver com a queda do céu, que os Yanomami tanto invocam. E aí, então, queria que vocês contassem um pouco como é que se deu esse encontro inusitado entre um líder indígena, no primeiro momento tinha também o Davi, Andréia, que formaram aí uma trupe de teatro, como é que é isso? E aí foram levar esse mergulho que vocês fizeram durante tanto tempo para esse ambiente de um teatro, né? Como é que se deu esse encontro, né? Qual que é o lugar da arte nesse universo que vocês estavam mergulhados e que vocês estavam compartilhando? Bel, eu acho que cabia dizer que com resistência e desconfiança, tanto Davi quanto eu, quando nós fomos convidados para ir ver um monólogo que a Andréia fazia, chamava Gavião de Duas Cabeças, eu não sei se ela está lembrando disso, ela fez todos os movimentos possíveis para botar eu e o Davi numa sala onde ela estava fazendo uma apresentação de Gavião de Duas Cabeças. Conseguiu. A gente foi lá. E depois vai perguntar o que vocês acharam. É claro que ali naquele contexto, em São Paulo, tipo Casa de Cultura Mário de Andrade, uma coisa assim, a gente não ia perder a oportunidade. O Davi foi lá e fez uma fala Yanomami, né? Forte, num ambiente que é São Paulo. É como falar no terreiro do inimigo. Eu acompanhei o Davi discretamente, falei com a André que tal. E ela não perdeu mais a oportunidade de ficar chamando a gente para conversar. No meio do caminho, entre esses encontros e o Silêncio do Mundo, teve o Tepi, que a André pode falar o que é. O Tepi é uma mostra artística que eu e o Ailton, assim, por meio de muitas conversas, muitos encontros, nós idealizamos, que é um encontro do teatro e dos povos indígenas. A ideia era um protagonismo dos povos, né, dos artistas indígenas. Isso era uma coisa assim que eu me lembro muitas vezes da gente conversando, o Ailton falando muito, que era, olha, né, vamos focar nesses artistas indígenas, nesse movimento dos artistas indígenas. Quer dizer, nunca foi uma ideia de trazer aspectos da cultura de dentro de uma comunidade para um palco, mas sim observar o movimento dos artistas indígenas com o seu corpo, com a sua produção estética e política. E também havia a partir de toda essa reflexão que o Ailton traz, né, sobre a questão da humanidade, a humanidade como uma espécie, essa necessidade da gente nos unir para, né, uma mudança do mundo, para estar ativos no mundo. E então havia também uma ideia que era assim: olha, vamos criar uma mostra onde também
a gente possa olhar as pessoas os nossos parceiros, os nossos aliados não indígenas, que estão produzindo em comum acordo ou numa luta por meio da criação, por meio da arte, por meio do teatro, para essa mudança do mundo, para a transformação do mundo, numa perspectiva mesmo de invenção, né, de reinventar a vida, né, porque muitas vezes essa já não tá nos bastando. Então, a gente a gente estava muito nessa discussão, a Ailton bem lembrou, sobre esse levantamento de uma ideia do que seria uma mostra artística que fizesse esse cruzamento entre o teatro e os povos indígenas. Povos indígenas. Antes da gente imaginar uma entrada nesse parangolé que é o teatro, a gente olhou ele de fora e pensamos que arte que os povos indígenas fazem que comunica com isso. E como o Sesc lá em São Paulo, o Sesc Pompeia, ele tem uma abertura bacana demais para essas experiências, nós fizemos o primeiro tepi lá no Sesc Pompeia, que foi chamar os parentes para compor uma cena e fazer uma conversa pública com o público se tinha teatro de índio. Essa conversa sobre índio e teatro não é uma conversa fácil, não, ela é complicada. Tem gente que diz que o Anchieta foi o primeiro cara que se meteu a fazer teatro com índio. Tem gente que acha que não, que aquilo lá não tem nada a ver. Mas, com o passar do tempo, até o Zé Celso, eu estava lembrando do Zé Celso, o Zé Celso teve uma conversa uma vez sobre esse negócio de índio teatro e índio, e há ainda muita imprecisão sobre se os ritos, as práticas, as expressões de corpo que esses povos carregam na sua tradição, se isso pode ser chamado de teatralidade, de teatro, na medida em que expressam outras perspectivas de mundo, outras cosmovisões. Então, não dá para você ficar interpretando a manobra que alguém faz com o seu código. Ele pode estar fazendo uma manobra que não tem nada a ver com essa ideia de teatro. E, para mim, teatro é coisa de grego. É ótimo, né? Tem essa questão aí da representação que está fora desse universo, né? E aí eu fico pensando assim, então quais são, como é que vocês lidaram, vamos dizer, com as questões dramatúrgicas, né, desse experimento, né? Como é que isso se deu, né? Numa perspectiva de uma experiência que de alguma forma provocasse algum tipo de transformação naquele ambiente, né? Queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Então, vou. Uma coisa que eu acho legal, assim, muito nessa conversa, assim, nessas relações, antes um pouco só de falar do silêncio, de entrar nas questões da dramaturgia, mas que tem tudo a ver, é que, de alguma forma, nessas conversas que nós tivemos sobre o Tepi, o silêncio do mundo, e tudo que a gente vem trocando desse ponto de vista, né, dessas relações do teatro, que é teatro, por que teatro, né? Assim, uma coisa que ficou muito para mim, assim, pelo menos para mim, eu sinto que assim, é essa ideia de um corpo no espaço produzindo estética e política. E de uma forma, digamos assim, de perceber também essa desconstrução de uma ideia exclusiva de teatro, porque e até mesmo caminhando um pouco para um lugar de, vou usar essa palavra, de hibridez de linguagens ou de invenção de outras formas de fazer aquilo que poderia ser chamado de teatro. Então, eu falo isso porque eu percebo no Silêncio do Mundo e essa relação dramatúrgica que, para mim, pelo menos, está ali, está na presença do Ailton ali, né? Na presença do Ailton, por exemplo, eu acho que é essencial dizer que, assim, né, nessa dramaturgia, nessa emanação de vários sentidos para o público, o primeiro que para mim eu acho essencial, que eu me lembro muito do Ailton, numa conversa, a gente no pé nunca vou esquecer dessa conversa, a gente no pé da árvore, do lado da pinacoteca, com o neto, o Ailton puxando a conversa e falando, olha,
olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer desaparecer essa mulher branca, porque a gente precisa de entrar no lugar de uma humanidade, né? Assim, e não trazer essas relações que tanto que são importantes em vários lugares, e aí o Ailton pode falar aí melhor, né? Mas que tanto nos separam, né? Homem, mulher, né? Eu, branca, ele indígena, líder indígena, né? Essa pessoa que a gente sabe quem ele é. Então, eu acho que a primeira. Então, eu falo assim, porque isso foi uma das primeiras questões da dramaturgia. Por outro lado, também, na construção da dramaturgia, a gente trabalhou com muitas, digamos, linguagens. Então, havia no espetáculo vídeo, palestra, uma fala direta do Ailton com o público, uma sonoridade onde o público, a gente fez um blackout de 3 minutos. Poxa, 3 minutos para um palco, para um público, é um tempo só ouvindo os sons da floresta. Então, assim, havia uma dramaturgia também da sensação, do encontro, do estar junto ali cantando e dançando. Então, eu sinto que há um impacto, a priori, num primeiro momento, né? Essa mulher branca, esse líder indígena, e, ao mesmo tempo, toda essa discussão sobre o que é a humanidade. Então, eu acho que, para começar aí nossas conversas, que a Ailton pode falar mais também e continuar, mas eu acho que tem esse primeiro impacto muito importante que está na discussão e na presença da gente ali fazendo o Silêncio do Mundo. É claro que nas conversas que foram se construindo ao longo do tempo, até a gente chegar em Porto Alegre, com o convite para o Davi e com o convite também para o nosso querido, junto com o Davi, ia também o Levi. Levi. Então, duas pessoas, sendo que um deles quase não fala português nenhum, que é o Levi. O Davi, por ser um diplomata, um embaixador do povo Yanomami, ele se obrigou a aprender várias línguas, além da língua do povo dele e dos outros dialetos que tem no meio do povo Yanomami, que é muito grande e não fala uma língua só. Então, o Levi não fala português, mas um dia o Levi, vendo uma conversa minha com o Davi e com os outros parentes lá em Roraima, ele fez uma pagelança, um chabore, no meio de um povo estranho. E depois que ele fez o chabore, ele chegou para mim e disse assim: eu faço isso em qualquer lugar, não é só aqui não. Aí eu falei: ele está me convidando para fazer alguma coisa fora daqui. Então a gente convidou ele também, era ele e o Davi para fazer o Silêncio do Mundo. Nenhum dos dois veio. Foi bom a gente convidar dois, né? Porque quando você convida dois, você não tem nenhum. A gente talvez uma hora a gente convide 10 para ver se vem um. Ótimo. E nenhum de nós, é claro, ficava pensando que a Andréia era a mulher branca. Uhum. Mas quando a gente anunciou que nós íamos fazer o Silêncio do Mundo, ia fazer essa residência e que podia terminar com uma presença da gente num palco junto com ela, começou um questionamento que é o seguinte: mas ela é branca. Mas ela é mulher. O que ela tem a ver com isso? Aí, nessa situação é que eu e o Davi falamos: não, a gente vai desaparecer com ela. O que a gente estava querendo dizer é que a gente ia desaparecer com a questão de raça e gênero, que estava presente nessa conversa sobre o que uma mulher branca está fazendo num palco com duas lideranças indígenas. E o sinal disso, ele tá no ar, porque as pessoas também viram e falaram: mas o que aquela mulher branca está fazendo junto com aquele grupo de músicos negros? Ou vice-versa. E outro dia, sei lá, ontem eu escutei alguém interpretando uma canção que era Respeite Meus Cabelos, branco. Aí eu fiquei observando que quando a gente queria desaparecer com essa mulher branca no palco, a gente estava coerente com esse tempo de intolerância que nós estamos vivendo, onde se você estiver perto de alguém
que não é da sua mesma cor ou do seu mesmo, digamos, lugar, eles vão perguntar: o que vocês estão fazendo aí? É muito suspeito. Eu acho que quando vocês falam, né, de borrar um pouco essas identidades, né, vocês estão trazendo também isso que a Andrea falou, né, que é discutir essa humanidade, né, e o Ailton já trouxe algumas vezes essa ideia, né, de que existe um clube que se autodeclara humanidade, né, e como é que a gente faz para expandir isso, né, ou para dar outro sentido para isso. E aí a gente está agora vivendo essa pandemia e esse vírus ele tem um endereço. E o endereço dele a gente pode chamar de humanidade. Né? Ele não está contagiando, contaminando outros tipos. Né? Então, como é que vocês deram conta, né, de tratar disso, né, que passa aí por essa questão das identidades, mas que dentro desse experimento vocês, né, usaram aí outras estratégias também, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu sei que a Andrea tem o que dizer sobre isso, além da gente ter considerado a possibilidade de fazer desaparecer em cena, a observação é o seguinte: a gente queria falar desse organismo maravilhoso que é o planeta Terra, o organismo vivo de Gaia. Então, não dava para a gente considerar a espécie humana como um único interlocutor. A gente ia falar também com os outros seres. Para a gente se preparar para entrar nessa antessala de conversa com os outros seres, a gente tinha que, pelo menos, parar com tanta burrice de dizer que existe os gêneros, as raças, as espécies, todas essas questões todas que nos trouxeram até esse abismo, a gente tinha que largar do lado de fora. E a gente podia ir para essa conversa sem todas essas marcas que determinam, inclusive, o que dizem hoje, que é o racismo estrutural. É como se você pegasse uma lança e enfiasse ela no corpo, atravessasse ela no sentido longitudinal, assim, pegando todas as camadas. Porque é homem, porque é mulher, porque é índio, porque é judeu, porque é gay, porque é trans, porque é não sei o quê, ou porque ele é pobre, porque ele mora na periferia, porque ele é branco também. Então, com todas essas marcas, alguém vai ser atravessado em algum sentido, e vice-versa, por uma observação de você não é daqui. Nós somos todos daqui, não tem outro lugar para a gente viver. É na biosfera do planeta Terra que a gente vai ter que se resolver. Esses caras que estão indo para Marte, eles vão, mas eles voltam logo. Então, assim, nós vamos ter que ter paciência com esses imbecis. É aqui na Terra que nós vamos ter que resolver esse problema. Então, quando a gente subiu no palco para falar do silêncio do mundo, a gente estava decidido a descascar todas as nossas fantasias e ser gente. Na língua da maioria dos povos originários daqui do continente, esses apelidos todos, tipo Krenak, Chavante, Kayapó, Yanomami, tudo, tem um sentido só: ente humano. Só existe ente humano. As outras coisas todas não estão em questão. Mas outro dia eu escutei um correspondente, um jornalista correspondente nosso em Nova York, dizendo que 90% das pessoas que morreram de Covid em Nova York eram pobres e não brancos. Então, essa desgraça desse vírus, ele tem um endereço só, que é a espécie humana, nenhum outro. Mas dentro da espécie humana, ele chega na portaria do clube e pergunta: e aí? Quem é que eu mato?
É, acho que a gente resgata aqui também um pouco do que a gente estava conversando um pouco antes de iniciar esse papo, que é essa ideia da ancestralidade como uma condição, né? Você falava, né, Ailton? Então, quando você diz que não tem para onde a gente ir, estamos todos somos todos habitantes desse organismo Gaia, é, então essa perspectiva da gente se entender nessa ancestralidade comum que, que esse organismo nos traz, né, nos convoca, né? E aí eu não tive a chance de assistir O Silêncio do Mundo, mas escutando os relatos de vocês, fica muito forte essa ideia, essa estratégia que, de certa forma, vocês usaram para trazer esse sentido, né? Que vem desse silêncio, né? Quer dizer, o silêncio pressupõe uma escuta, né? De certa forma, né? E essa escuta, para ela se dar no meio, né, desse tempo que a gente vive, que é tão turbulento, ele precisa de um tempo, né? Aí a Andrea falou assim, poxa, 3 minutos de blackout, né, escutando os sons da floresta. Isso faz, né, traz uma consistência para esse tempo, né, para criar uma atmosfera, né? E isso teve um efeito, né? Queria que vocês contassem um pouco, porque eu acho que é muito significativo o que isso provocou, né, naquele encontro de vocês com o público dentro de um teatro. Sabe o que eu acho? Assim, sabe como eu vejo? Assim, eu tenho pensado muito o Silêncio do Mundo, muito, porque o que acontece? Quando eu e a Ailton nos vimos lá, né, Ailton, nós dois, a gente ficou no primeiro dia 8 horas conversando sobre a dramaturgia. Eu estou trazendo isso para dizer que, quando a gente fez essa conversa, a gente tomou a decisão de discutir sobre o tempo do mito, que é uma elaboração, né, que o Ailton faz dentro dos discursos, das falas deles, e que eu vejo, eu entendo que tem tudo a ver com a noção de ancestralidade, de mundo, que o Ailton, né, claro, sempre pode falar melhor, que é dele, a elaboração dele, mas eu vou trazer isso aqui, porque eu acho que é muito interessante, porque o tempo do mito, né, o tempo do mito é uma discussão de um espaço, de um outro espaço, onde todas as vidas, todas as existências se conectam. Então, os animais se conectam com os humanos, que se conectam com as plantas, que se conectam. É um espaço, é uma temporalidade, um espaço onde a existência claramente assume a possibilidade de conexão na ancestralidade, porque pensar ancestralidade também é pensar aqui e agora, mas também eu vejo nessa discussão do tempo do mito toda essa conexão, mas também toda a possibilidade de transformação. Porque é isso, né? Quem já teve a oportunidade de ter contato mesmo, né, com as histórias vivas, a memória viva, né, igual eu, por exemplo, já escutei, seja do Davi, ou mesmo do Ailton, ou mesmo, né, lá nos Camaiorá, ou em outras oportunidades, você vê, né, aquele espaço de transformação onde há toda né, uma humanidade junto com, sei lá, com a arara que vai para a água, que entra na mora com jacaré, e isso vai se transformando, quer dizer... Então, eu acho que essa discussão, para mim, ela é maravilhosa, porque ela justamente levanta essa ancestralidade, levanta num tempo da transformação. E para mim, assim, o que eu vejo nessa nossa realização é justamente, e é uma coisa que eu até tinha falado isso, assim, tenho pensado muito sobre isso, que é assim, quando o Ailton abre essa janela para a gente com esse discurso, com essa voz,
né, nos trazendo para esse tempo que é o tempo do mito. Ele também, quando a gente estava fazendo o Silêncio do Mundo, para mim, de alguma forma, a gente estava entrando nesse espaço da transformação por meio da criação. Então, eu tenho essa grande assim, alegria de, naquele momento ali do lado do Ailton, ter vivido isso. Vivido o que ele estava falando, ele estava discursando e falando com o público sobre o tempo do mito, e a gente estava vivendo a possibilidade de transformação e conexão. Pela imagem, pela uma mulher passando e adentrando dentro das imagens de uma comunidade de caranguejos, pelo nosso sentido com a chuva caindo nos nossos corpos e uma luz transversal, pelo som da floresta, por nós juntos, ombro a ombro, pararmos, respirarmos, inspirarmos e cantarmos e dançarmos juntos. Eu sinto que tem uma relação que passa pelo afeto, né? E é um afeto que ele vai sendo estimulado e cultivado naquele terreno, e isso vai gerando corpos de intensidade, né? Vocês contaram que num determinado momento, acho que mais para o fim da apresentação, a plateia inteira comungou com vocês desses cantos e dessas danças, né? Então, eu acho que é a criação de um grande corpo de intensidade que, de alguma forma, ali estava respirando junto com o organismo Gaia, né? Então, essa relação que foi despertada ali através da arte dentro de um ambiente, de um teatro, que de certa forma, é uma artificialidade, né? Para tudo isso que vocês estão trazendo, né? Mas que, ao mesmo tempo, cria algumas condições para que essa experiência aconteça, né? Bel, e inclusive agora te ouvindo, me ocorreu o seguinte: se a gente tiver, sei lá, 300 mil pessoas escutando a gente agora, nessa conversa virtual, e a gente disser para essas 300 mil pessoas: vocês estão ouvindo agora, vocês ouvem o som da chuva, você viu a árvore caindo dentro da floresta, vai ter um sentido. Mas 700 pessoas dentro do mesmo ambiente, de um auditório, que é esse Teatro São Pedro, ouvindo a floresta despencando e os raios e o trovão, e criando aquela comunidade totalmente solidária uns com os outros, porque criou um afeto, criou uma situação. É como se a gente estivesse na mesma canoa dentro de uma tempestade. Então, de uma hora para outra, todo mundo era um só. Essa ideia da humanidade, a ideia do planeta, ela ficou representada naquela biosfera que constituiu o espaço do Teatro São Pedro, com uma coisa inimaginável. A gente não é uma companhia de teatro. Éramos nós dois, sem lenço, sem documento, e o Ernesto Neto fazendo um personagem não humano, porque além dos caranguejos, a gente também tinha um neto, né, esse querido Ernesto Neto, que fazia um movimento esquisito ali no palco, que eles não sabiam que bicho era aquele. Mas nós convidamos os não humanos para essa conversa. E, de certa maneira, aquela audiência toda do teatro, ela também se constituiu numa espécie de observadores. Eles estavam ali: vamos observar essa conversa de humanos com não humanos. Numa certa altura do diálogo entre nós, eu, Andréia e os não humanos, a conversa, a Andréia vira para mim e fala: e o tempo do mito? O que é o tempo do mito? Que a gente se referiu a isso. O tempo do mito é uma conversa sobre um instante anterior à angústia que os humanos experimentam, a angústia da certeza.
o desejo de ter certeza de alguma coisa. Por exemplo, a angústia de querer saber se amanhã vai ser outro dia. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois disso, dessa pandemia? O que vai acontecer depois que eu sair daqui, desse lugar, para uma outra sala ali do lado? O que vai acontecer depois dessa buzina de trem? A gente não tinha isso. Nós experimentávamos, assim como, né, o pato e o leão, a gente experimentava a existência sem prever o que vai acontecer depois, antes da angústia. Depois da buzina, a gente começou a ter angústia. É a angústia de saber o que vai acontecer com a gente. Quando essa coisa toda acontecer, eu buzinar, pá! Então, eu estou aqui, à margem do Rio Doce, tem um trem passando ali, está levando uma montanha em cima dele, quer dizer, tudo pode acontecer. Então, a gente estava com os não-humanos e tal, lá em cima daquele palco, e aquela humanidade coesa, cooperativa dentro da canoa, olhava uns para os outros e dizia o que vai acontecer aqui. A angústia de saber o que vai acontecer daqui a pouco é ela que faz esse mundo ter essa função, digamos, intrépida. Uhum. A gente não consegue ficar quieto. O silêncio é quietude. Você disse muito bem. O silêncio, para além de ser uma escuta, ele pode ser também aquele silêncio que os nossos parentes Guarani invocam como o princípio da vida. A vida nasceu dentro da escuridão e do silêncio. Na cosmovisão Guarani, a vida teve origem na escuridão e no silêncio. Ouvindo Carlos Papá, que é um Tiaramói, um sábio Guarani, eu disse para ele, na tradição abraâmica, cristã, o livro sagrado deles diz que o Espírito que criou tudo habitava o abismo, habitava o nada, a escuridão. Até que ele falou, faça-se luz. Então, até eles estavam em silêncio antes do pau quebrar. É muito interessante isso, né? Porque realmente a evocação do silêncio é a vocação de um tempo, espaço para que a criação aconteça, né? E eu acho que esse parar e escutar o silêncio, ao mesmo tempo, é um chamamento, né? É um chamamento para agir, né? Mas para agir não não pela angústia, né? Mas para agir dentro dessa perspectiva de pertencimento desse organismo, né? Então preciso escutar, né, o que esse organismo está nos dizendo, né? O que vocês acham disso, né? Dessa ideia do chamamento, né? Vocês falaram um pouco disso também. Não, eu acho que tem... Nossa, é muito lindo ouvir o Ailton e você falando, Bel, porque eu estou aqui lembrando assim, da nossa experiência, e é muito legal isso que o Ailton traz dos não-humanos, dessa conversa humanos-não-humanos, porque eu quero dizer o seguinte, havia na cena, por exemplo, uma obra do Neto, que é o céu, um céu lindo, e aí tivemos momentos que a conversa era com a chuva, ou momentos que a conversa foi com um caranguejo, ou com momentos que o Ailton emanou a conversa com
Tacrucraque, que é a montanha que percorre ali, né, a reserva Krenak. Mas, ao mesmo tempo, também houve o chamamento, porque, para mim, quando a gente, e isso foi uma coisa assim que a gente colocou em cena também, que foi quando a gente trouxe, por exemplo, as greves contra, né, a mudança climática, que a Greta Thunberg estava fazendo, e fazendo toda aquela mobilização, e nós conectamos a Greta com a fala do Ailton em 1987 para a Constituição, né, na construção da Constituição para a inserção dos direitos dos povos indígenas. Então, ali, de alguma forma, eu estou sempre falando isso porque, de alguma forma, assim, é isso, assim, o silêncio do mundo ele não é só discurso, ele é ação. Então, havia ali o chamamento da fala do Ailton, a ação dos nossos corpos, conversando com os não-humanos, estando com os humanos, ao mesmo tempo trazendo esses chamamentos todos, que são dessas pessoas, como o Ailton e teve a oportunidade de estar ali transformando em 1987, ou mesmo essa menina jovem trazendo uma possibilidade de transformação do mundo na concretude da ação na existência. Então, eu acho que também tem isso, assim, e quando no meio do... A greve global do clima foi na semana que a gente estava lá fazendo o Porto Alegre em Cena. Então, era o que estava acontecendo naquele dia, naquela hora. E eu acho muito lindo isso, porque é ver hoje, assim, mais, né, observando, poxa, cara, olha essas pessoas, né? São pessoas que estão, né, agindo para uma transformação no mundo. Elas não estão ali paradas, olha, vamos ver a internet. Não, é uma menina nova que vai lá na frente do plenário e coloca uma placa e fica ali, e de repente produz uma greve mundial, sabe? Eu vejo isso assim na obra também, até no momento, quando tem um momento no trabalho que eu pergunto para o Ailton, mas Ailton, se tudo isso está acabando, né? A vida, como é que ela está? Nós estamos chegando nessa catástrofe, né? Da individualização. Ainda é possível uma mediação? Ainda é possível uma mediação? Quer dizer, que a gente é possível? Qual que é o chamado? Para onde nós vamos? A pergunta que a Andrea fez ali no palco, ela abriu a possibilidade da gente convocar tudo que não é humano para nos socorrer. Então, quem vai nos socorrer é a montanha, são as águas, é a floresta, é a comunidade de caranguejos daquele mangue que está sendo devastado, é o vento, é o sol, é a lua, é tudo que não é humano que nós temos agora que convocar e que a gente deveria ter a humildade de pedir ajuda. O gesto mais bacana que esses humanos predadores poderiam fazer era declinar desse especismo, desse antropocentrismo, baixar um pouco a temperatura e botar o coração acima do nível da cabeça. E pedir para todos os outros seres que ensinem a gente a habitar esse organismo maravilhoso que é a Terra. Porque nós somos os únicos estragões que estão andando por aí. Porque senão esse vírus não caçava a gente feito um cão farejador. Nós estamos aqui nos provocando a ira e a coragem, mas nós sabemos quanta gente está desolada, pendurada em alguma ambulância ou em algum leito, esperando desesperadamente um socorro, numa plataforma miserável da estação, que é esse tempo da angústia. Um cientista disse ontem
respondendo a uma pergunta que eu fiz para ele. Será que nós estamos no continente americano instalados na década da Covid? Ele disse, é triste confirmar isso, Ailton, mas essa década é a década que nós vamos correr atrás de prejuízo. Não é um evento que vai durar um ano, é um evento que vai durar uma década. Eu fiquei imaginando, gente, essa década a gente não vai ter crianças indo na escola como a gente pensa que a escola é. A gente não vai ter os nossos filhos indo para a universidade, nossos netos. Eu mesmo, que fui provocado a fazer uma colaboração aí com uma experiência de pesquisa junto com universidades, não vai rolar. Vai ter que ser tudo virtual. E a gente vai ter que aprender a se comportar de uma outra maneira, como dizia aquela canção da dona Ivone Lara, né? Nós vamos ter que aprender a pisar devagarinho, andar com cuidado. E se o caminho for de pedra, a gente vai ter que andar nele. Se ele for de rosas, a gente vai ter que andar nele. Então, a gente tem que parar com essa angústia do tempo, que foi a conversa da gente no Silêncio do Mundo, que é essa angústia do tempo, um tempo prospectivo, uma flecha do tempo. Essa flecha do tempo ela é insondável. Algumas pessoas pensam e entendem que essa fúria ela nos capturou de dentro de uma ideia sobre nós humanos equivocada em relação aos outros seres, onde nós, os humanos, imprimimos tempo. Tempo é uma invenção. E alguém pode falar, mas o Einstein não ia concordar com você. Concordava sim, o Einstein também, ele disse que tempo é uma invenção. Então, assim como a gente inventou o tempo, a gente podia desinventar, né? Ou pelo menos diminuir essa angústia do tempo, de querer saber o que vai acontecer depois. E se a gente tem essa capacidade de inventar, né, de criar, a gente pode criar também outras formas, né, de estar, né, nesse mundo. Que eu acho que é esse o chamamento, né, o convite, né, e desse espaço também, né, da arte como esse campo, né, de experimentação e de transformação da existência, né? E por isso, né, tem essa força, como você trouxe, né, André, essa força ética, estética, política, né, de mobilização e de sensibilização para a atuação, né, de desfazer essas fronteiras, né, e é isso que a gente está, de certa forma, percebendo, né, a condição do isolamento, ela só evidencia o quanto que nós estamos interligados, porque se não fosse assim, não importava o que cada um fizesse individualmente, né? Mas o que a gente está vendo é que importa. Então, ficar em casa importa, né? Isso tem uma repercussão no movimento geral, né? E é isso que eu acho que, de certa forma, esse trabalho também traz, né? Quer dizer, a gente está vendo aí que são muitas coisas, né? Que a partir de um único trabalho e a partir dessas evocações, né? Que a gente está trazendo aqui, que muita gente nem teve a oportunidade de experimentar ao vivo, né? Mas quantas coisas que essa experiência dentro desse espaço, que não é o espaço da montanha, de estar
na floresta, de estar no rio, né? É no teatro, né? É desses efeitos todos, né? De um céu criado a partir da tessitura, né? De uma rede, de um tricô, de um trabalho manual que o Ernesto Neto, então, realiza, e aí o efeito da luz e toda aquela sonoridade para trazer esse ambiente todo, né, e provocar esse tipo de relação. Eu acho que isso é de uma potência enorme, né, e que a gente realmente tem esse trabalho a fazer, né, de provocar esses encontros e de usar esses recursos para poder mobilizar, né, esse tipo de força que existe em nós, porque existe, nós somos aí, estamos aí sob essa forma de clube, de destruidores, mas também podemos ser de outra forma, né? Assim, eu acho que tem uma... Como eu dizer, nós não somos só isso. A gente não é só isso. E, em algum momento, o pessoal que quase subiu no palco para... Eles foram contidos para não subir no palco cantando Nherê Porã, que foi a canção, o canto que a gente criou uma marcação e que se repetiu 3 vezes dentro da cena que a gente fez. Tinha 3 situações em que eu e a Andréia saímos do fundo do palco e até ali perto do povo que estava na nossa frente. E eles ficaram tão eletrizados quando alguém chegou para mim e falou: eu me senti debaixo daquele céu. Quer dizer, o tricô do Neto estava só em cima do palco, mas aquele monte de gente que estava lotando as franjas do teatro e tudo, falaram que estava debaixo do céu. Eu me senti debaixo do céu. Então, assim, aquela fantasia se espalhou por todo aquele imenso teatro e estava todo mundo debaixo de um céu. Essa experiência de estar debaixo de um céu, ela é como a experiência também de estar dentro de uma canoa. A canoa cria uma comunidade. A gente virou uma comunidade ali, numa situação totalmente imprevisível, porque eu não imaginava que nós fôssemos ser recebidos no Teatro São Pedro lotado. Chegou uma hora que eles disseram para a gente: lotou. Quer dizer, se tivesse algum convidado, ia ficar lá fora. E foi uma coisa impressionante. Quer dizer, a gente nunca tinha feito uma apresentação do Silêncio do Mundo. A primeira foi num imenso teatro, lotado, e o pessoal ficou naquela comoção de dizer: eu estava debaixo daquele céu. Como você disse, nós, com todos esses nossos atropelos, a gente ainda consegue evocar um céu que cabe todos nós debaixo dele. E essa experiência é a arte que possibilita. É o exercício da arte. A arte tem essa capacidade de criar céu. Eu penso que quando os nossos parentes Yanomami falam que esse céu que está aí sobre a nossa cabeça já é a 3ª edição, já caiu um, caiu outro, e que agora a gente tem que tomar cuidado para esse não despencar, eu acho que é a cosmovisão Yanomami se expressando em arte. É um jeito da arte contar sobre a criação do mundo, a recriação do mundo. Então, a gente pode recriar o mundo, em vez de a gente ficar o tempo inteiro chorando o mundo que já caiu, o céu que já caiu. Eu fico aproximado dessa ideia da arte como uma possibilidade, pensando que hoje pessoas indígenas estão intervindo no campo da arte, tipo artes plásticas. Tem gente fazendo curadoria,
entrando em vários ambientes onde esses povos indígenas nem se imaginavam lá. Não vou dizer aqui que a gente era impedido de ir lá, porque, na verdade, enquanto você não empurra a porta, você não sabe se ela está aberta ou fechada. Uhum. E os povos indígenas não tinham nenhum interesse com esse lugar do teatro. Ele se despertou nos últimos anos e ele está se revelando como um lugar potente para a gente conversar sobre os outros seres que também não vão no teatro. Caranguejos não vão ao teatro. A gente convidou, tinha uma colônia de caranguejo lá no palco com a gente. Aquele espécie de um animal, um anfíbio misturado com outros pequenos animais, apareceu em cena que era o Ernesto Neto enrolado numa manta dele mesmo, ele não podia ter uma forma de humano, então ele parecia um tracajá andando ali enrolado numa manta em cena. E criou uma suspeita, porque o pessoal que estava, o teatro lotado, ficava tentando saber se estava acontecendo algum erro. O que era aquela coisa se movendo no meio dos dois personagens em cena? A coisa era o Neto. E depois, quando apareceu os caranguejos, começou a aparecer outros não-humanos em cena, aí o pessoal se familiarizou, falou, claro, tem um monte de não-humanos aqui. Os não-humanos entraram no teatro. Parece que, de certa forma, né, esse teatro lotado, eu acho que tem muita gente querendo ouvir esse silêncio, né? Bom, e eu acho que a gente já está chegando aí no tempo da final dessa conversa, né? Porque ela tem um tempo para acontecer. E aí eu queria trazer uma imagem que eu achei muito bonita, é, que o Neto, né, que é esse artista, o Ernesto Neto, que então concebeu esse céu que vocês usaram para essa apresentação, né, e que essa era uma espécie de uma abóbada invertida, né, de tecido, e ele trouxe uma imagem sobre o céu muito interessante. Eu queria deixar ela aqui, ouvir de vocês o que vocês acham disso, que é o céu como o hálito da terra. Então, não é um céu exterior, né? É um céu que nasce da terra, é dessa suspensão que ele vem e que ele se forma, né? Como um hálito que suspende, né? E vem a névoa e forma o céu. Eu achei essa imagem assim muito bonita e aí queria convidar vocês assim para essas considerações finais a partir dessa imagem do Ernesto Neto. Eu acho que seria também importante falar da equipe toda que participou com vocês, né? Desse experimento, que tiveram aí outras pessoas envolvidas. Então, talvez vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Que lindo, né? O Neto é demais mesmo. É lindo mesmo. Eu fiquei pensando nessa imagem que você trouxe pela voz do Neto e me veio isso, assim, que essa sensação mesmo, né, de poder dançar e cantar para suspender o céu, que tanto Ailton fala, para mim é isso, assim, talvez eu, enquanto uma mulher, né, que estou aí buscando essa humanidade, esse lugar de humanidade, eu sempre brinco, né, uma humanidade também pássaro, também mulher, né, atravessando esses mundos, assim, eu fico pensando muito nisso, assim, como que não dá para, né, a arte, não, a arte é esse lugar, né, que está aí tudo, né, está a estética, está a política, tudo, todas as discussões estão na arte, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da experiência. Então, do Silêncio do Mundo, para mim, trouxe uma suspensão, que é isso, assim, no início dessa
conversa eu falei de uma sensação de uma suspensão, ouvindo o Ailton dançando e cantando no meio de uma palestra, e de repente eu me vi numa suspensão. Era um respiro, sabe? Então eu acho que a oportunidade de fazer, de vivenciar aquilo, assim, é um atravessamento de pele mesmo, que de uma oportunidade de estar neste lugar, no meio desse ar, então, né? No meio desse hálito que o Neto traz, sabe? Isso para mim tem sido muito importante, assim. Para mim é o lugar que eu mais tenho entendido como um espaço de tradução, talvez, de estar vivo e pensando essa ideia de poder recriar um mundo por meio da arte. E quando eu falo isso, não necessariamente a arte obra, mas a arte criação, a arte invenção. E o Silêncio do Mundo, a gente fez isso, e assim, ainda bem que a gente teve todo esse apoio do Neto, todo esse embasamento junto com a Ailton, com a presença do Davi, que esteve até o fim, né? A gente trouxe o Davi também para a cena, de alguma forma, lendo o livro A Queda do Céu, contando memórias do Ailton e do Davi. E quem nos ajudou muito, esteve muito para além do Fernando Zunho, que eu comentei, né, que é o programador, diretor do Festival Porto Alegre em Cena. Nós tivemos também nos apoiando o Felipe Zancarano, que fez toda a parte sonora, a Abel Ramil, que nos ajudou no vídeo e na luz, e a Jezebel De Carli, que nos ajudou a organizar a cena, está ali trazendo esse olhar de fora um pouco para essa construção que foi o Silêncio do Mundo, que de alguma forma tem essa, como eu falei, essa efemeridade, assim, né, que ele aconteceu, né, foi um suspiro. Então, acho que é isso da minha parte. Ailton, você quer dar aí as suas considerações finais, é, alguma coisa que tenha, que esse hálito tenha te provocado? Está sem áudio. Podíamos ficar, Abel, mais umas 2 horas destecendo aquele crochê do Neto que fez o céu. E a maneira mais linda, mais poética de trazer para quem não viu aquele céu é esse hálito. Ele não é alguma coisa que tem densidade, que está acima desse lugar que nós habitamos, mas ele está aqui. Então, é tão bonito a gente poder evocar uma poética em que o céu é aqui, não é em outro lugar, porque ele pode dar alívio a muitas dores. O céu é aqui. A gente não tem que ficar com aquela angústia, que a gente falou que é a angústia do tempo, a certeza das coisas, jogando isso para um futuro pretérito, ou pretérito do futuro. Essa coisa não tem nada a ver. O céu é agora, é aqui. Se a gente estragar ele, a gente vai ter que chamar o Neto para fazer outro. Maravilha, gente. Rausch, Rausch. Queria agradecer profundamente poder estar entre vocês hoje, né? Agradecer a toda a equipe aí do Circuito Municipal de Cultura, dizer que o Circuito Municipal de Cultura continua com outras atrações. Essa conversa vai ficar disponível nos canais do Circuito Municipal de Cultura, e a programação completa pode ser encontrada nas redes sociais e no site oficial www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Então, mais uma vez, muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Ailton. Eu espero que essa conversa tenha também inspirado, né,
a todos. Estamos todos sob o mesmo céu, esse céu é aqui e nós vamos suspender, né? Então, fiquem ligados na programação do Circuito Municipal de Cultura e, se vocês puderem, fiquem em casa.